Olá amigos, boa tarde a todos. Vamos conversar mais um pouquinho de política. É um assunto às vezes chato, mas é o futuro do nosso país, é o futuro do nosso estado. E depois que os candidatos são eleitos, não adianta, que serão 4 anos pela frente. Então nós temos que avaliar direitinho quem é que vamos confiar o nosso país, quem é que nós vamos confiar o nosso estado. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a minha região, sobre o meu estado, o Espírito Santo, sobre o meu município, Itapemirim, que é aonde eu trabalho, e Marataízes, a minha cidade, aonde eu moro. Vou citar um exemplo clássico de um político que veio de Vitória, né, durante um pouco mais de 2 anos, foi líder de governo, né? Esteve ali bem juntinho ali com o governador do estado, Paulo Artung. E agora, recentemente, ele vem aqui para a nossa região sul tentar conseguir alguns votos, né? Eu vi algumas postagens de alguns recursos que aparentemente ele trouxe para o município. Por exemplo, como aqui de Itapemirim, onde essa postagem estava lá a informação de 700 e poucos mil reais para a saúde. Eu tive uma informação um pouco tempo atrás, né, tendo alguns outros colegas que podem comprovar isso, de que o município de Itapemirim, por exemplo, gastou mais de 70 milhões, ou aproximadamente, só este ano. E há 3 meses atrás, tinha apenas 1 milhão em caixa, se eu não estiver errado, para gastar até final de dezembro. Então, sendo que a previsão parece que era 5 milhões. Então talvez eu não esteja fazendo nossa conta exata, mas eu quero só passar mais ou menos para vocês saberem realmente como que funciona um pouco da administração. Então teve um recurso de 760 e poucos mil que ele anunciou que veio para Itapemirim. Seria bom se houvesse mais transparência, porque se houve um gasto de 70 milhões, ou aproximadamente, seja mais ou menos, 760 mil, 600 mil, não é nada para o município. Mas que houvesse transparência em que foi gasto, né? Então o povo tem que saber. Agora, não adianta vir agora e querer fazer um marketing, uma propaganda de que vai ajudar o município, de que vai trabalhar com o município. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo do nosso interior. Nós temos aí várias localidades que o povo está sofrendo, por exemplo, com o transporte público. Se vocês vierem aqui em Itapemirim, por exemplo, existem regiões ali que o ônibus não passa. E a maioria das pessoas precisam de um transporte público. Aí vai recorrer aonde? À prefeitura, né? Às vezes um transporte poderia levar para um hospital, tem que utilizar o transporte da prefeitura. São gastos que poderiam ser investidos em outras áreas. E eu não vejo uma cobrança, por exemplo, da parte do gestor municipal, da parte dos vereadores, seja fiscalizando ou seja criando projetos de apoio para a população. Já que não tem ônibus, eu sou a favor, por exemplo, de criar um sistema de transporte alternativo. Por exemplo, poderia colocar ali dentro das localidades do interior, como a localidade dos Calafate, Brejo Grande, Sapucaia, né, Caxita. Um transporte aí, 4 viagens por dia, de 3 horas, uma van, né? O povo precisa de acesso às cidades, precisa de acesso aos hospitais, aos bancos, ao comércio. Então, nós não vemos isso. Então, são projetos que os candidatos não trazem, não fazem em prol da população. Sabe o que muitos políticos fazem? Promessa de emprego. Porque o povo está precisando, o povo depende. Aí ficam ali, coitados, bajulando o político, tentando uma vaga de emprego para poder dar o sustento para sua família. Então, pessoal, avaliem direitinho. Esse é um dos exemplos que eu estou citando de um problema de vários dentro do município, né? Questão de saúde, por exemplo, que é a secretaria onde eu trabalho. Hoje, por exemplo, tem grande dificuldade de se manter medicamentos, fraldas. Poxa, dentro de Itapemirim, agora atualmente, não tem fraldas.
né? E nós somos aqui uma região que tem muitos idosos, acidentados, diabéticos, pessoas que fazem tratamento de CA e precisam às vezes de uma fralda. Para quem tem salário, igual eu tenho meu ganho na prefeitura, eu vou ter condições de chegar e arcar até certo ponto. Eu tenho meu avô, preciso de uma fralda, mas junto à família a gente vai, contribui quando não se consegue na farmacinha básica. Mas para quem não tem salário, onde o povo está em situações precárias, é sofrimento demais. Então, quando o candidato vier com promessas de que vai fazer acontecer, de que vai fazer melhorar, analisam, gente. Entendeu? Analisem direitinho. Vê lá atrás se ele já esteve no poder e se fez alguma coisa. Eu tenho minha candidata hoje, mas eu analisei o que ela já fez. Eu analiso o que ela tem feito no período que ela está no poder. Então, não adianta nós também ficarmos falando que políticos são corruptos, que políticos não valem nada, se nós não nos mobilizarmos, realmente sabermos cobrar. Eu sou servidor público, mas eu, graças a Deus, eu procuro prestar um bom serviço para a população. Até porque eu sou servidor para servir, não para ser servido. No final do mês, meu salário está lá. Então, se eu ganho meu salário, eu tenho a obrigação de retribuir o melhor para a população. Talvez diante de brigas políticas, né, às vezes eu até me exponho bastante. Mas eu me exponho, gente, por quê? Porque eu rodo esse município todinho de Itapemirim e eu vejo a situação precária das pessoas. Eu cobro dos meus colegas de trabalho, cobro deles. Quando o motorista, às vezes, sofre alguma reclamação, eu tento ali argumentar com eles: pessoal, nós estamos aqui para servir o povo, são as pessoas que precisam. Então, eu não estou falando aqui para me vangloriar, para encher minha bola, não. Eu estou falando porque eu, como servidor público, eu tenho a obrigação e o dever de fazer o melhor. Então, voltando para os políticos, analisem direitinho. Não tomam decisões de confiar os seus votos porque você está tendo um emprego, um trabalho por um período. Após as eleições agora, se o candidato que você estiver apoiando ganhar, talvez ele mantenha seu emprego, mas talvez não. Então, cobre dos políticos para que administre, para que o município prospere, gerando renda de trabalho, mão de obra, quem sabe trazendo empresas, né? Isso é administrar. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Nós levamos vários pacientes para tratamento em outros municípios. Vou te dar um exemplo de uma clínica, né, onde faz exames de imagem. Quanto de dinheiro é repassado para aquela clínica, né? Aí nós temos aqui Marataízes e Itapemirim, 2 municípios que mandam pacientes para essa clínica, né, para esse laboratório. Então, o que custa de repente dialogar com o dono de uma empresa, de um laboratório, de uma clínica, de repente trazer essa empresa para cá? Além do município ter arrecadação, vai gerar emprego aqui dentro. Então é uma das coisas que eu vejo que falta maturidade para esse político. Aí trabalha em cima de um consórcio, onde repassa milhões para essas empresas lá em outros municípios, né? E a população ainda fica refém de depender de um político de ir lá e marcar uma consulta, um exame para eles. Esses dias, por exemplo, a pessoa chegou e me pediu para poder verificar um exame. Poxa, tinha 99 dias. E quando eu cheguei lá, na AMA, o problema foi que faltou combustível e o paciente acabou perdendo a oportunidade de fazer o exame porque não tinha como ir até a capital. O que aconteceu? Eu questionei a atendente. Poxa, por que ela está todo esse tempo? No sistema do SISREG consta lá que ela perdeu ou fez. Poxa, mas aqui está dizendo que foi por falta de combustível. Então, como a paciente não teve condições de ir por conta própria, ela perdeu. Aí a atendente virou e falou: poxa, mas no sistema não tem como informar que houve falta de combustível.
Aí eu virei para ela e falei, olha só, nesse caso, bastaria dar uma ligadinha, faça uma ligação, tenta pelo menos ligar para o sistema, para o órgão competente e passar que não foi erro do paciente, porque quando ele perdeu, são 90 dias para o sistema aceitar, remarcar uma nova consulta. Ou seja, já tinha 99 dias que o paciente estava esperando um exame de ultrassom. Então, gente, políticos hoje fazem muita promessa, mas fazer acontecer de verdade, são poucos que fazem, né? Então, o nosso município está aí, ó. Muito se fala cuidando de gente, muito se fala, mas na prática não é bem assim que tem acontecido. O transporte público hoje é uma das coisas que eu reclamo muito, porque o povo do interior está sofrendo, não tem um meio de locomoção. Às vezes eu passo aí no interior, até fico com pena, dá vontade até de oferecer carona, mas em certos pontos eu não posso, muitas vezes, colocar o paciente em risco. Mas é triste, gente. É triste para nós vermos pessoas querendo tirar proveito da população. Hoje aqui no município tem-se muita denúncia do voto cabresto, onde muitos que estão trabalhando estão sofrendo uma pressão, né, coagidos, tá, a votarem no político, no candidato que está sendo apoiado por um gestor municipal. Então, eu creio que Deus vai avaliar isso, Deus vai julgar. Não tenho mais aquela confiança na justiça nossa, porque a nossa justiça ela é corrupta. Infelizmente ela está corrupta, com muitas pessoas que estão se vendendo ali, que deveriam estar trabalhando em prol da população, do povo, para fazer o que é correto. Mas hoje a nossa justiça está totalmente, ou quase 100% desacreditada. Mas eu creio na justiça de Deus. Eu creio que quando essas pessoas que estão explorando a máquina pública, tá, em favor próprio, em causa própria, onde nós vemos denúncias de que fulano, ciclano estão com mansões, construindo área de lazer, churrasqueira, churrasco toda semana. Nós ouvimos isso, creio que todo mundo ouve isso. Então eu oro a Deus e peço a Deus para que julgue essas ações dessas pessoas, essas atitudes, entendeu, desses políticos que estão somente administrando para si próprios. Peço a Deus que vocês tenham sabedoria e humildade de reconhecer que nós precisamos mudar nossa postura, o nosso comportamento. Que Deus abençoe vocês e segue adiante, né?